Maria, toda pura, toda imaculada sobre sua vida. Sou servo missionário Roberto. Simples, meu irmão. Se a tradição é a tradição falida que você mandou no comentário aí, protestante. Simples, pô. Se a tradição é falida, que se a tradição está na escritura, que vem do magistério, Efésios 3:10, divina universidade, sabedoria conhecida pela igreja. Que igreja? Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios 2:20, construiu primeiramente os apóstolos. Mateus 16:18, sobre ti, Pedro, de firme igreja. João 8:32. Essa é a verdade. Segundo Coríntios 11:4, isso sim que é uma farsa. Irão surgir pessoas como você, como esses doutores, que irão proclamar outro Jesus diferente, usando a escritura da igreja. Compilado e organizado pela igreja. Tanto que vocês negam até a alma, mas a tradição e a escritura vem da onde? Simples entender. Aonde me mostra onde está só a escritura? Ou o único foco de verdade para chegar até o verbo. Sim, Cristo, ele é o único salvador. Sim, mas ele deixou a sua esposa, uma igreja mística. Tanto que ele é cabeça dessa igreja. Que não está em corpos, em divisões. Amputado da cabeça. A sua seita, a sua denominação, a sua igreja, que você, sei lá. Aonde está o fundamento dela? Esse corpo, essa igreja, esse fundamento, essa doutrina, esse pastoreio que tem um pastor, tem um líder, está em sintonia com Cristo? Com a cabeça? Fundamento dos apóstolos? Não, meu irmão. Simples. Segundo Coríntios 11:4, Mateus 2:25, toda divisão será dispersa. Marcos 3, Lucas 11, etc, etc. É só. Seu pastor da sua igreja, da sua denominação, ele foi, segundo Coríntios 3, 6, ele aqui nos fez apto ministro da nova aliança, numa da letra assim do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque o Espírito, as apóstolos 2, desce o Espírito Santo. A igreja católica, ela é viva. O Espírito Santo assiste essa igreja. O Espírito Santo é a alma dessa igreja. É divisão? Simples, meu irmão. Segundo Tessalonicenses 3:15, Paulo fala da tradição. E apartai daquele que não segue a tradição. Olha só que interessante. É simples, ó. Segundo Coríntios 11:4, a Bíblia é o fundamento mesmo. A Bíblia mostra a tradição dos apóstolos, quem são os ministros aptos da nova aliança, 1 Coríntios 2:28, que são os apóstolos, mostra uma igreja, mostra como foi edificada essa igreja através da pregação oral, a força menculosa do Espírito Santo. Simples, ó. Segundo Coríntios 11:4, ó, porque quando aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado boamente aceitai, ó. Outro evangelho diverso, por inspiração de outro Espírito, fundamento de homens, doutrinas de homem, que nega a tradição, mas usa a tradição para tentar refutar a igreja. Como você vê esse fafarrão, Lucas Manzoli, Rodrigo Silva, Rodrigo Mocelin, Rafael Pablo, João Oliveira, tantos. Não se concorda com a própria denominação. Simples. Olha só. Segundo Coríntios 3, ou mais, temos que, como a serpente, ó, enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompe o vosso pensamento. Olha só, esse é a parte da sociedade para com Cristo, ó. São fundamentos de homens. E quem inspira aqui é a serpente. O engano. Essas divisões suas, você fala, mas o catecismo é falido, mas nós temos doutrina. Tanto toda a igreja da face da terra católica, as comunidades, está a dissolução unidade com o catecismo. A quem foi confiado? Aos bispos, que são sucessores dos apóstolos. Não bispo que auto se envia, auto se usa apóstolo. Isso aí pode, né? Isso aí vocês não falam, isso aí vocês não pregam. Ao templo de Macedo, é base bíblica? Oh, pelo amor de Deus. Olha só. Segundo Tessalonicenses 2:9, ó.
A manifestação do ímpio será comparado graças ao poder de... Olha só, presta bem atenção. Satanás de toda sorte de potência, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de toda a sedução do mal, como aquele que se perde por não ter cultivado o amor. É a verdade que eu teria podido salvar, ó. Aí tem um vídeo novo aí do Rodrigo Silva falando que a igreja católica não salva, a igreja não salva, etc, meu irmão. A igreja vai te conduzir para o caminho da salvação. Porque através dessa pregação que vem dos apóstolos, foi confiada aos bispos, que é a Santa Missa ali, ó, comunhão, único culto verdadeiro a Deus, que não são divisão, que Atos Apóstolos 2:42, juntava outro para o caminho da salvação, se tornar membro dessa igreja, vai ser salvo, porque é a verdade. E aqueles que não deram crédito à verdade será condenado, ó. Segundo Tessalonicenses 2:10, ele usará de toda sedução. Ele quem? O diabo. Que sedução? Pegar outro Jesus diferente. Ah, vai na minha igreja que a salvação está ali. Não, você não precisa da tradição, você não precisa do magistério, você não precisa do sucessor dos apóstolos, que só a Bíblia já nos dá esse respaldo. Oh, pelo amor de Deus. Eles eram todos. Vocês não seguem Bíblia, pô. Vocês não seguem Bíblia. Essa reforma protestante é só uma tática para vocês tentar negar a salvação. A salvação não está em divisão. Cristo não confiou a sua igreja a divisores. O Espírito Santo não está em divisores. Certo? Seria então o Espírito Santo contraditório? Ou irá surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente? Ah, a Universal prega um Jesus, o Espírito Santo está lá? Ah, não, esse Espírito Santo não concorda com Jesus lá no Mundial. Ah, mas o Espírito Santo que está lá no Mundial não concorda com a pregação lá da de Macedo. Não, o Espírito Santo não concorda nem com a Universal, nem com a Mundial, mas que concorda lá com a Internacional da Graça. Estaria o Espírito Santo dividido? Pô. Ele usará de toda a sedução do mal, como aquele que se perde por não ter cultivado o amor e a verdade, que os teria podido salvar. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganarem e os induzirão a acreditar no erro. Desse modo, serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade. Mas consistiram no mal. Consistiram no mal o quê? Nesse fundamento de homens. Nessa doutrina de homens. Toma vergonha nessa cara, meu. Você que mandou o comentário aí, toma vergonha na sua cara e vai defender a igreja, ama a igreja. Por quê? É a esposa do Senhor, meu irmão. Colossenses 8, Cristo ele é a cabeça da igreja. Coríntios 2:12, a igreja é o corpo místico. Em sintonia com aqueles que irá edificar. Por isso que a igreja é a coluna sustentável da verdade, não igrejas. Simples entender isso. Bíblia, Escritura. Salve Maria sobre a sua vida. Essa é a resposta a você. Se você não concorda com o meu vídeo, amém. Problema seu, meu irmão. Porque a Bíblia deixa bem claro, aquele que não der o crédito à verdade será condenado. É a vontade de Deus. Tanto que lá, 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, por inspiração de outro Espírito, que não é o Espírito Santo que desce em Atos Apóstolos 2. A Bíblia diz que eles vão acreditar no seu próprio erro. Então, meu irmão, porque eu sou a verdade. Não, não preciso da igreja. Ah, não preciso do magistério. Ah, não preciso da tradição, como de aquele incrédulo Lucas Manzoli. Eu já vi cara incrédulo, pô. Rodrigo Silva, mas aquele ali, pelo amor de Deus, pô. É os hereges dos hereges. Simples. Faz as suas manobras, pô. Quero ver se provar de Bíblia, cara. De Bíblia, Escritura, aqui, ó. A Bíblia mostra que é uma só igreja. A Bíblia mostra que tem tradição a quem foi confiado. E a Bíblia condena divisão. Por que você está em divisão? Simples. A igreja não é um fundamento meu, invenção minha, fundamento de homem, não, meu irmão. Tanto que Deus fala ali para Pedro. A revelação que Deus deu a Pedro. Pedro, aqui isso fala, Pedro, não foi a carne essa que te revelou isso, mas o papai que está no céu. Então, não é revelação de homens. Até nisso. Desce o Espírito Santo, que não é homem, fundamento de homem. Simples, meu irmão. Simples. A Bíblia fala de tradição. A Bíblia fala que tem um magistério. A Bíblia fala quem foi confiado. A Bíblia fala que vai vir muitos falsos profetas. Mateus 24:4, Mateus 24:11, Mateus 24:4. Etc, 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 por aí vai. Simples, meu irmão.
É simples. Está no fundamento dos apóstolos. Ah, mas a igreja católica se corrompeu. Meu irmão, vai buscar a história. Vai ver se corrompeu realmente mesmo. Pessoas que se corrompem. Pessoas que abandonam a igreja. E vai fundar outra invenção. Porque não suporta o som da doutrina da salvação. Porque vai dizer bem aqui, segundo Timóteo, para finalizar o vídeo, que são vocês, ó. Não suportarão o caminho da verdade. Por quê? Segundo Timóteo 4, ó, 3. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Que doutrina? É uma doutrina protestante? É um fundamento de homens da salvação, levando pela própria paixões e pelo período de escutar a novidade, ajuntarão o mestre para si, ó. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas, ó. 4, 2 Timóteo 4, 3 e 4. E o nosso dever é o quê? 2 Timóteo 4:2. Pregar a palavra, insistir, oportuna e importunamente, repreender, ameaça, exortar com toda a paciência, empenho de instruir. Ó. A igreja que instrui, a igreja que ensina, porque Efésios 3 diz a divina diversidade será conhecida pelo Lucas dos olhos, não, pela igreja. A divina diversidade será conhecida pelas divisões, não, pela igreja. Que é coluna, sustentáculo da verdade. Paulo fala, caso eu, se eu tardar, o que é isso, tardar? Se eu ir por engano, a igreja ela é coluna, sustentáculo da verdade, tá, protestante? Salve Maria. Você está usando a Bíblia da Igreja Católica, tá, meu querido?